Este é o segundo programa da série Escola de Paz, com um assunto único: acidentes na infância. Na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, adotada por todos os países do mundo, há causas internas e causas externas de mortalidade. Internas são as doenças, externas toda a violência e acidentes provocados pelo ser humano. O Brasil, infelizmente, está em primeiro lugar entre os países onde acidentes de trânsito e homicídios são as doenças que mais crescem. Pior, aqui as causas externas estão crescendo com maior velocidade que as causas internas. Homicídios e acidentes de trânsito são uma epidemia moderna, mas ainda a considerar os acidentes e a violência doméstica. Cerca de 1/3 de todos os acidentes ocorrem dentro de casa, e as crianças pequenas são as vítimas mais frequentes. Sem noção do perigo, crianças mexem em tudo e se expõem muito. Do século passado, o acidente na infância não figurava entre as 10 primeiras causas de morte de crianças. Em 1910, já estava em 10º lugar. Em 50 era o 7º, em 90 o 3º e na virada do século estava em 2º lugar. Nossas estatísticas não são inteiramente confiáveis, mas é quase certo que os acidentes sejam a mais frequente causa de morte infantil no Brasil. E é certo que 1 em cada 3 crianças vai sofrer um acidente, um número muito alto que indica o cuidado que devemos tomar para evitar acidentes graves e até fatais. Como conviver com a curiosidade e a capacidade de explorar da criança sem limitar sua liberdade e dando proteção a ela? Isso é o que nós vamos saber hoje com a entrevista com o Dr. Edson, que é um especialista no assunto. Ele normalmente vai atuar como um dos apresentadores do programa, mas hoje, na verdade, ele é um entrevistado. Dr. Edson, qual é o acidente mais comum na infância? Bem, primeiro eu queria dizer do prazer de falar de um assunto que eu pesquiso e trabalho com as mães, com os familiares em relação à questão de prevenção e proteção. As quedas são os acidentes mais frequentes, né? As quedas são os acidentes mais frequentes, sendo que das quedas o mais fatal é a queda da janela. Então, é fundamental a proteção, colocar a proteção na janela desde cedo. Às vezes as pessoas fazem o enxoval das crianças e esquecem de criar um ambiente seguro para proteger a criança. Voltando àquela questão que você coloca da liberdade dando proteção, esse jogo é que é interessante. A criança precisa de um espaço, ela precisa de um espaço de estimulação, mas ao mesmo tempo que seja um espaço seguro, que tenha uma casa segura, um ambiente seguro, uma rua segura, que ela possa estar protegida e que ela possa se estimular. Não adianta prender a criança num cercadinho, que se chama um chiqueirinho, e achar que aí ela não sofre acidente, mas também não estimula, né? Então, é fundamental que se crie isso. E nós temos que começar a pensar em proteção da criança em relação à prevenção de acidente desde o ventre materno, né? Na barriga da mãe, a criança já está sujeita a acidente. Já está sujeita a acidente. Inclusive, nos países desenvolvidos, né, a legislação é muito rígida em relação a isso. A partir do 6º mês, a mãe não pode dirigir e também tem que andar no banco de trás. Qual a interpretação disso? Que nesse momento, a partir do 6º mês, é como se a mãe estivesse carregando uma criança no colo. Se a gente fizer essa imagem, como é que seria essa imagem, uma criança e uma mãe? Lógico que, no caso, não dá para pegar a criança e colocar na cadeirinha, mas nesse caso, a mãe tem que obrigatoriamente andar no banco de trás. E nos países desenvolvidos já há uma legislação muito severa em relação a quem não cumpre essa determinação da mãe, a partir do 6º mês, andar no banco de trás. E a questão depois, nós vamos caminhando pelo desenvolvimento, desde o nascimento, né? Se a gente caminhar pelo mecanismo do desenvolvimento, retornando a uma velha questão de estímulo com segurança. Então, você criar um ambiente adequado para a criança. Só pensar o seguinte, desde quando a criança nasce até 1 ano, nós precisamos pensar o seguinte, é um ser totalmente dependente e que chega com 1 ano para 1 ano e pouco, a criança começa a andar, começa a falar. Então, ela tem uma capacidade de se desenvolver, ganhou tanta capacidade no seu desenvolvimento, mas ela também ganhou uma capacidade grande de se acidentar. Então, é importante que se prepare a casa para receber essa criança. Por exemplo, em relação ao carro, né?
temos que, desde o princípio, colocar a cadeira, a criança tem que sair da maternidade numa cadeira de proteção. E nesse momento, ao nascimento, até os 2 anos, a cadeira é colocada no banco de trás numa posição inversa ao dos outros passageiros, porque aí tem a questão da proteção da cervical. Então, de 0 a 2 anos, a proteção é dessa forma. Então, isso é a questão relacionada ao acidente de trânsito. Em casa, em relação aos brinquedos, com desenvolvimento, tem que... Hoje já melhoramos muito, a verdade é essa. Em relação à questão das padronizações dos nossos brinquedos, nós melhoramos muito. Mas, mesmo tendo, tem que olhar a faixa etária, né? Se o brinquedo está indicado para a faixa etária da criança, e mesmo assim, a orientação para os pais é tentar desconectar para ver se, antes de entregar um brinquedo à criança, para ver se não desfaz, porque às vezes o controle melhorou, como eu falei, mas ainda tem algumas falhas. Então, tentar ver se não sai pequenos pedaços para a criança possa sofrer uma sufocação e mesmo até morrer, né? Então, isso é muito importante. Qual é o local menos seguro da casa, isto é, mais sujeito a acidentes? O local mais sujeito a acidente da casa é a cozinha. A cozinha é o pior lugar em relação a acidente. Então, é lógico, vai depender da estrutura da casa da família, mas se for uma casa estruturada, em relação até a cozinha separada da sala, existem portões que você faz um duplo mecanismo para abertura que a criança não consegue abrir, mas são portões mais caros, mas que pode ser colocado e a criança não ser permitido o acesso dela à cozinha. Isso é o ideal, isso é o ideal. Agora, tem também, podem ser outros portões que você coloque a maçaneta ou trinco do outro lado da cozinha para que forma que a criança não possa pegar o trinco do outro lado. Também tem essas formas alternativas. Óbvio que naquelas casas em que é no mesmo ambiente, o fogão, a sala, aí é mais complicado. Mas mesmo assim, que a mãe domine, conheça as questões de tentar limitar o espaço do fogão, principalmente, que é um lugar que sujeita a queimadura, a criança puxa a panela do fogão e cai em cima. Não deixar o cabo voltado Não do deixar lado de fora. Isso. E cozinhar sempre na boca de trás do fogão, porque, na realidade, hoje a gente não faz aquele monte de comidas como se fazia antigamente. Hoje se faz no máximo 2, 3 alimentos. Então não tem muita razão, e não se faz mais do que 2 ao mesmo tempo, não tem muita razão se utilizar a boca da frente do fogão. Então, a boca de trás do fogão com o cabo da panela para dentro. Então, isso já é uma dica em relação à prevenção de queimadura. Os produtos de limpeza, eles precisam... É necessário que se tenha pequena quantidade, não se guarde grande estoque, isso diminui a possibilidade da criança ingerir. E a questão dessas garrafas PET, em que se guardam produtos de limpeza, elas não devem ser utilizadas, porque a criança ela liga que aquilo ali é algo para beber, então isso facilita que ela coloque na boca. Guardar os produtos de limpeza sempre muito alto mesmo. O que seria alto? Um lugar que nem com a escada a criança conseguiria pegar. Lógico, se preferência, botar a escada num lugar que não seja também possível da criança pegar, mas bem alto, porque às vezes estava escondido, estava embaixo, a criança abre a porta e já pega o produto de limpeza. Então a cozinha, reforçando, é o local de maior gravidade na casa para a criança. É necessário, se possível, botar uma área de contenção para ir da cozinha. Há diferença entre os acidentes de meninos e de meninas? Não, praticamente não há diferença. A questão é que, tradicionalmente, os acidentes com os meninos eles são mais frequentes, até porque a própria família estimula. Os meninos são mais levados, estimulam mais a questão da masculinidade, mas hoje isso já mudou muito, quer dizer, hoje não se tem, até porque não se deve fazer uma diferenciação em relação a essa criação, nessa fase inicial da vida, é fundamental que se dê o mesmo tratamento, mas sempre se aceitou que se estimulasse mais os meninos, até por ter um pouco mais de força muscular e que se atrevessem. Então, eles acabam tendo um pouco mais de acidentes, mas os acidentes são habitualmente os mesmos. Como evitar o engasgo e a asfixia de um bebê? O fundamental aí é o seguinte, em relação a um recém-nascido, né, se ele acabando de mamar no peito, colocar encostado, né, com a cabeça para cima, e para que ele arrote. Porque o que é o arroto? O arroto é quando a criança mama, ela engole ar também junto com o leite. Então, à medida que ela vai engolindo, vai entrando ar. Quando você coloca a criança na posição em pé ou
semi em pé ou semi sentado, o que seja, né? O gás vai soltando e aquilo se liberta. Lógico que é fundamental que as mães entendam que bota a criança 5 a 10 minutos, não precisa ficar, não arrotou. Às vezes não ingeriu uma quantidade de ar que chegou a produzir um arroto. Então, essa orientação é importante, porque se você coloca logo a criança no berço, se ela está cheia de ar, ela pode regurgitar e colocar aí o leite para as vias pulmonares. A outra questão em relação é a questão dos brinquedos, né? Brinquedos precisam ser testados, mesmo com a faixa etária certa, tirar o pedaço ver se não cria pequenos pedaços. Outra questão são as moedas. Nós vivemos hoje com muitas moedas. Então, pode parecer estranho, mas de preferência não levar moedas para casa. Se levar, coloca também em lugar, porque a tendência é as pessoas chegarem em casa, tira as moedas do bolso e coloca lá em cima. Então, moeda, isso quem trabalha em emergência vê com muita frequência criança com engasgo ou com semi-obstrução bronquial por causa de moeda. Então, tem que se evitar moeda, ver a questão dos brinquedos e a questão de quando a criança mamar, botar para arrotar. Queimaduras, como evitar queimaduras? Queimaduras, a primeira coisa é a questão do fogão, né? A questão do fogão eu já havia mencionado que sempre cozinhar na boca de trás do fogão. Outra questão em relação ao banho. Quando for dar banho na criança, normalmente você prepara o banho, bota água quente, depois coloca água fria, né? Então é fundamental que quem vai dar o banho, que prepare o banho da criança. Coloque água quente, depois coloque água fria. Qual é a temperatura do banho? A temperatura é aquela que a mãe ou quem cuida coloca a mão, e se achar que está um pouco quente, coloca mais água fria, porque a água fria não mata ninguém, não queima ninguém. Então, se tiver um pouco frio, vai ser um pouco desconfortável, então esse é o controle. Não temos que neurotizar essa coisa de botar termômetro na água, isso é besteira. Coloca a mão na água lá e vê. Achou que está muito quente, coloca água fria. Agora, tem que tomar muito cuidado. Não pode quem coloca água quente, quem vai dar o banho, que tem que preparar o banho da criança. Não pode alguém botar água quente, chega lá, escalda mesmo a criança, uma queimadura bastante séria. E acidentes com álcool é frequente? Acidentes com álcool é frequente. Felizmente, hoje já melhorou um pouco a legislação em relação à questão do álcool gel, já deu uma melhorada. Mas ainda algumas empresas que produzem aquele álcool que pode acontecer também, que são acidentes extremamente graves. Mas já melhorou muito, já a nossa legislação já está mais adaptada à realidade. Como evitar os afogamentos? Afogamento aí, primeira coisa importante. Criança pequena, pode parecer muito estranho, criança pequena se afoga em balde. Então, criança ela está começando a andar, engatinhar e que consegue segurar, ela pega, vira e não consegue desvirar. Então, todo balde em casa tem que estar virado de cabeça para baixo. Criança se afoga em balde. A outra coisa é quem tem banheira em casa ou que tem piscina, tem que ter aquela proteção da piscina sempre, de preferência 2 até, a proteção em cima e a proteção em volta, para que a criança não se afogue na piscina. Outra questão é na praia, né? Na praia a criança tem que ficar com a boinha e o adulto tem que ficar por perto, porque até mesmo o adulto, ele não deve ficar sozinho dentro d'água. Você não deve estar dentro da água sozinho. Por quê? Porque se você está num lugar, em qualquer lugar, e você cai, tem um desmaio, tem uma síncope, desmaia, você desmaiou em terra firme. Se você desmaia dentro da água, você se afoga. Não tem jeito. Então, o adulto já não pode, a criança menos ainda. Lógico, tem medidas que ajudam, melhoram, bota uma boinha na criança, mas fique por perto. Na praia, fique por perto. Como evitar choques? Choques, esse é um assunto fundamental, né? Na realidade, nós temos, assim, 2 questões centrais. Uma é que precisa colocar aquelas proteções nas tomadas, né? Aquelas proteções já existem, umas hoje são muito melhores, que já fixam melhor. Algumas as crianças conseguem tirar, então, fixar a tomada. Outra questão de um acidente que as pessoas hoje já estão mais atentas a esse de botar a proteção, é em relação a desligar os aparelhos da tomada quando está fora de uso. Os únicos aparelhos que precisam ficar ligados à tomada são a geladeira e o freezer. A televisão não precisa ficar ligada. Por quê? Deixa ligado na tomada, a criança pega o fio, morde o fio. Isso dá uma necrose em toda a boca,
que é uma coisa terrível. E isso, normalmente, os adultos não estão cientes dessa questão, dessa gravidade que é a criança morder um fio e levar aquela descarga elétrica. Então, acabou de assistir a televisão, tem que desligar na tomada o aparelho. Desliga porque esse acidente é muito grave também. Queimaduras em crianças de 1 a 2 anos. Queimaduras de crianças de 1 a 2 anos é dentro dessa faixa que eu falei mesmo, em relação à questão da banheira, né? Mais da banheira e do fogão, né? Porque a criança está começando a andar e está mexendo, né? Então, essa queimadura é dessa forma que elas se queimam, né? Como evitar acidentes com arma de fogo? O ideal é que a gente não tenha armas de fogo, né? O ideal, infelizmente, a legislação, quando a gente teve uma chance de dizer não à arma de fogo, a gente disse sim, né? Então, mas, de qualquer forma, a recomendação é que, se você tem uma criança em casa, não tenha uma arma em casa, né? Isso é uma criança ou um adolescente, né? Vamos ver aí que, apesar de não ter sido um acidente, mas a história recente aí nos Estados Unidos, né? Que é um país ultraliberal em relação às armas de fogo, então o ideal é não ter. Agora, se tiver, né? Recomendação é não ter, porque quando chega a fase do adolescente, que é uma fase que às vezes é mais conturbada, e aí você não sabe momentos que a pessoa está, ou mesmo um adulto que está passando por um momento de crise, então o ideal é não ter. Se eu puder fixar, é não ter arma. Mas tendo, é lamentável, mas colocar o mais alto possível e separar a arma das balas, colocar em locais separados. E que, evidentemente, só a esposa, o marido, o pai e a mãe da criança que saibam efetivamente onde é que estão essas armas. Como evitar os atropelamentos? Nossa, esse assunto é importantíssimo, né? Na realidade, o acidente de trânsito, ele é importante com a criança dentro do carro, mas ele é mais importante com a criança fora do carro, que é a questão do atropelamento. Então, a criança ali, 1, 2 anos, 3 anos, que ela já está andando e está começando a correr, às vezes está andando com uma criança na rua, tem que andar com a criança do lado de dentro do meio-fio. A criança tem que ficar do lado mais encostado possível, mais longe do meio-fio possível, e de mão dada com o adulto. As crianças fazem birra, né? As crianças fazem birra. Isso faz parte do desenvolvimento dela, de testar o adulto, os limites que ela tem. Então, nesse momento, deixa ela fazer birra, segura na mão dela firme, porque birra não mata ninguém. Acidente de trânsito mata. Então, atropelamento fundamental é colocar a criança lá de dentro. Em relação lá de dentro da calçada, mais longe do meio-fio. Outra questão em relação às praças, né? Tem que tomar muito cuidado, ficar de olho no seu filho, porque a criança está jogando uma bola e vai para o meio da rua e ela vai lá pegar a bola. As praças hoje elas não são cercadas, algumas até são cercadas, mais por questão de violência, mas as praças deveriam ser cercadas. Ou em locais para a criança fazer algum tipo de atividade, não perto de vias de alta velocidade. Então, nesse momento, tomar muito cuidado também se seu filho está brincando numa praça, se ele vai para o meio da rua. Como evitar que a bicicleta seja um perigo para a criança? Esse assunto da bicicleta, quer dizer, você tem que, apesar de ser muito, às vezes as crianças acham muito chato botar capacete, botar cotoveleira, realmente eu não vou tirar a razão delas, mas tem que explicar muito bem que elas precisam colocar todos os aparatos de proteção. Os adultos têm que dar a bicicleta adequada para a criança, não achar que o filho está muito desenvolvido porque está andando numa bicicleta enorme, uma criancinha daquele tamanhozinho que para usar o pedal tem que ir com um pé lá embaixo, com outro pé lá embaixo. Então, bicicleta tamanho adequado, medidas de proteção e que só ande junto com o adulto em ciclovias em lugares seguros para a criança. Em que idade a criança pequena pode começar a aprender a nadar? Na verdade, essa é uma discussão, essa é uma grande discussão, né? Tem gente que acha que deve colocar logo que nasce no líquido e tal. Particularmente, eu acho que a partir de 2 anos que seria o mais ideal para a criança começar a nadar. Agora, tem essa discussão, não deve começar logo que nasce porque ela está vivendo dentro d'água, mas acho que 2 anos sempre, mais importante, dependendo da idade, é sempre com supervisão. E o problema de água no ouvido para criança muito pequena não tem importância? Às vezes tem otite, tem infecção da parte do canal externo, né? Isso acontece, mas isso se trata. Se por acaso ficar como repetição,
tem aqueles protetores que ajudam, não vedam totalmente, aí se suspende a atividade de natação, se faz outra coisa até melhorar. Mas não é contraindicado por conta disso. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Testes psíquicos indicam que crianças bem resolvidas, crianças felizes, são menos sujeitas a acidentes. Isso é verdade? É verdade porque, na realidade, as crianças que estão felizes, habitualmente são crianças que têm um viés, têm uma de cuidado, né? São crianças mais cuidadas pelos pais. Então, crianças mais bem cuidadas pelos pais, com maior proteção, aqueles que os pais estão mais por perto, ou que têm um substituto, um pai ou uma mãe substituto à altura, elas são crianças mais felizes e menos propensas a acidentes. Isso é mais do que provado isso, né? E existem aquelas características individuais, tem crianças que, independente da criação ou do cuidado, que são mais agitadas, né? E, lógico, aí, apesar de não ser o nosso tema, tomar muito cuidado, que hoje a tendência, criança que é um pouquinho mais agitada, já acho que tem transtorno de déficit de atenção, não sei o que lá, e que, na verdade, tem criança que é mais levada e menos levada, né? Irmãos cuidados do mesmo jeito não são iguais, que bom que não são, né? Que sofrem os mesmos estímulos, mas têm o seu potencial. Agora, a tendência é que crianças bem cuidadas, crianças mais felizes, vão ser crianças que vão estar mais num desenvolvimento mais tranquilo, mais ameno, e que aí certamente vão se acidentar menos. Por quê? Vão tomar consciência mais cedo da questão até da prevenção, de se cuidar, né, aprender isso, e os adultos vão estar mais no entorno dela para proteger. E crianças podem ser educadas para evitar acidentes? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Às vezes as pessoas querem exigir mais da criança do que ela pode. Então, havia uma máxima assim que se dizia, a criança tem que se habituar à casa, né? Não precisa fazer nenhuma mudança. Me desculpa, mas isso é de uma falta de sensibilidade e de uma falta de entendimento, uma falta de esclarecimento. A criança também não tinha importância naquela época. É verdade, a criança passou a ter importância há muito pouco tempo. Então, ela tem que se adaptar. Não, a casa tem que se adaptar à criança. É o contrário, para que seja um centro de estimulação e que ela se desenvolva segura. Então, uma orientação para os pais, olhe a sua casa, veja na altura, abaixe mesmo no chão, pode parecer meio ridículo, mas não é ridículo não, é de proteção mesmo. Imagine, tente, apesar da gente não conseguir chegar tão perto do que a criança imagina, porque eles são uma capacidade de criatividade, que bom que tenham, o que pode ela se acidentar no entorno? Abaixe, não fique na altura que você está vendo a casa, não. Se abaixe e olhe, procure lugares que a criança possa se acidentar, né? Que a criança possa provocar um acidente e busque para criar aquele local, tire aquele local que possa ser um local de acidente e faça uma proteção naquele local. Eu acho que isso é uma orientação fundamental. Por mais que a gente pense nos acidentes, mas cada um olhar para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente, dá para você começar a imaginar onde é que a sua criança pode se acidentar dentro da sua casa. Eu queria que o senhor falasse agora livremente, sem estar ateado a nenhuma pergunta sobre acidentes na infância. A grande orientação é, fique o máximo possível por perto da sua criança. Isso não é excesso de proteção. A criança precisa ter um adulto sempre na sua supervisão, em qualquer lugar que esteja. Se for na creche, se for em casa, onde ela estiver, ela precisa de proteção. Então, isso é básico, está protegendo. Não adianta também achar que chega na praia, coloca a proteção no braço, a boia, e largou a criança. Não adianta. A mensagem é, faça tudo que seja seguro para a criança e fique por perto do seu filho. Isso é fundamental para criar uma rede de proteção, não só proteção em relação à segurança, como proteção e segurança e afetividade para o seu filho. Aqui nós terminamos o programa número 2 da Escola de Pais e voltaremos oportunamente com o programa número 3, sempre contando com o Dr. Edson Liberal como co-apresentador e como principal fornecedor de material sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado, Edson.
Muito obrigado. Prazer é meu.